Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Então, galera, agora que nós já vimos todos esses conceitos extremamente importantes para entendermos a Primeira Guerra Mundial, né, o que são as fases, né, a guerra de movimento, de trincheiras, o que é um fronte de batalha, o que significa essa terra de ninguém durante esse conflito e o que é o esforço de guerra exercido aí pelas nações. Agora nós vamos falar de fato do conflito. Vocês se lembram que na aula anterior nós falamos que o estopim da guerra foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o Francisco Ferdinando, lá na Sérvia, né? E que nesse processo, então, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, o Império Russo, pelos sérvios serem eslavos e estarem dentro ali, próximo ao seu território, e na zona de influência do Império Russo. Lembrem-se disso, zona de influência. Ou seja, a Sérvia não pertencia à Rússia, mas o Império Russo tinha interesse na região dos Balcãs e interesse ali em dominar aqueles povos eslavos. Por conta disso, o Império Russo entra nesse conflito ao lado da Sérvia para defender a Sérvia. E segundo a política complexa rede de alianças que nós falamos, o Império Alemão e a Itália, que faziam parte ali das forças centrais da Tríplice Aliança, automaticamente estavam direcionados para a guerra ao lado do Império Austro-Húngaro, e quando o Império Russo entra, Inglaterra e França, que faz parte da Tríplice Entente, também está direcionada à guerra. Então, nesse contexto, nós temos o início da Primeira Guerra Mundial. Entre 1914, e agora nós entramos aí nas primeiras batalhas de fato, em 1915, eu tenho como marca desse momento as hostilidades iniciais e a guerra de movimento. Lembram-se? A guerra de movimento significa que essas nações estão tentando ocupar territórios. Pois bem, o primeiro ato aí de hostilidade vai vir da parte do Império Alemão. O Império Alemão, ele resolve atacar a França, conquistar o território francês, fazer com que os franceses ficassem em seus territórios e que os alemães então dominassem o território. Para isso, os alemães optaram pelo Plano Schlieffen. O Plano Schlieffen vai dizer o quê? Vai determinar, aí, ó, enquanto hostilidade inicial, que os alemães vão invadir a França pelo norte, acreditando os alemães que seria muito mais fácil. De que forma? Primeiro, atravessar a Bélgica, que a Bélgica não teria resistência ou não criaria resistência aos alemães, e aí atacar a França pelo norte e pegando Paris desprevenido. Pois bem, o que vai acontecer? Vai acontecer que os belgas vão sim resistir a esse enfrentamento alemão, vão sim pegar em armas e procurar lutar contra os alemães, e será mais difícil do que os alemães esperavam. Okay? E, em contrapartida, os alemães pensam assim, no fronte leste, que seria ali do lado do Império Russo, e só depois nós atacamos os russos. Então, aí nós temos a primeira ação de hostilidade da guerra de movimento. Em contrapartida, na frente leste, ou na fronte leste, do lado do Império Russo, o Império Russo ele vai ter um grande problema. Por quê? Aí eu tenho os alemães que estão atacando, sim, a Bélgica, porém também estão se defendendo, né, nessa região territorial. Nós temos o Império Austro-Húngaro que está avançando cada vez mais e o Império Turco. O Império Turco entra do lado da Tríplice Aliança, entra do lado da Alemanha, e esses três exércitos vão conquistando o território russo, invadindo o território russo. É muito importante nós pensarmos uma coisa. O Império Russo tinha muitos soldados mesmo. Porém,
o desenvolvimento técnico e tecnológico do Império Russo estava um tanto quanto atrasado se comparado com os demais. E nós falaremos mais sobre isso na aula sobre Revolução Russa, que vem aí nos capítulos seguintes. Então, tentem imaginar esse cenário. Eu tenho, no meio da Europa, que daí são as forças do meio, né, as forças centrais, as potências centrais, eu tenho a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Alemanha principalmente, foquem aqui, observem aí no mapa, tenho a Alemanha, a oeste da Alemanha eu tenho a França e a leste da Alemanha eu tenho a Rússia, o Império Russo. Né? Então a Alemanha está bem no meio desse processo e ela está atacando do lado francês e, de certa forma, com menor força, também conquistando o território russo a leste. Ela tem que investir o seu esforço de guerra em duas frentes. Isso, com o passar do tempo, vai levar a um desgaste do Império Alemão. E ainda nesse processo, eu tenho que lembrar que, quando o Império Alemão, na Guerra de Movimento, invade a Bélgica e depois de muita resistência, invade a França ela consegue organizar um contra-ataque. Esse contra-ataque é marcado principalmente por uma das batalhas mais duras da Primeira Guerra, a primeira batalha do rio Maine. Certo? Nesse momento, nós vamos ter então o contra-ataque francês, ou seja, a França vai se impor e estabelecer uma demarcação de território. E olha que interessante, quando ocorre essa demarcação de território e eu tenho o exército francês de um lado e o exército alemão de outro, e esses exércitos não conseguem se movimentar, que tipo de guerra que eu tenho? A guerra de trincheiras. Vamos começar a entrar então na segunda fase da guerra, no segundo momento da guerra, que é a guerra de trincheiras. Observem agora esse mapa, que são um mapa das trincheiras. E nesse momento, então, nós vamos ter a formação dessas trincheiras, onde nós iniciaremos a maior parte do conflito e o maior período da guerra, que vai aí se estender de 1915 a 1918. E aí nós teremos trincheiras nos dois frontes, no fronte oeste e no fronte leste. No fronte oeste, para vocês terem uma ideia, nós teremos cerca de 800 quilômetros de trincheiras, com os exércitos impossibilitados de conquistar o território inimigo. E por que era quase impossível? Como eu expliquei para vocês, essas trincheiras eram muito bem guardadas e era praticamente impossível você ultrapassar para o outro lado. Lembrando que entre um exército e outro, entre uma trincheira e outra, existia a terra de ninguém. E basicamente a terra de ninguém era território onde imperava a morte. Por que imperava a morte? Porque ali todo o bombardeio, todo o projétil, as bombas, os morteiros, as munições, enfim, todos os projéteis letais, todo esse armamento bélico de ambos os lados cruzavam ali aquela região. Então qualquer pessoa que pisasse na terra de ninguém, a possibilidade dele morrer era muito grande. Por conta disso, nós vamos ter os exércitos estáticos ali e tentando vencer o outro. Nesse sentido, era muito importante a continuação da guerra de movimento. Em que sentido? O esforço de guerra de abastecer essas trincheiras. E aí eu não posso esquecer que isso vai durar anos. Olha só, eu estou falando entre 1915 e 1918. Se eu estou falando entre 1915 e 1918, continha comigo aqui, ó, 15, 16, 17, 18, né? Não são 4 anos completos, mas são aí quase 4 anos de conflito de trincheiras. Em que o que vai acontecer, galera? Os soldados vão viver ali. Né? Eles vão dormir nas trincheiras, eles vão se alimentar nas trincheiras, e aí vai chover, e não vai chover, e vai passar frio, e vai passar calor, e tudo mais dentro dessas trincheiras. A vida nas trincheiras era extremamente horrível. A insalubridade, a falta de higiene, muitos ali entrincheirados tinham que ficar ali guardando posição, né, correndo o risco
do inimigo, por qualquer descuido, o inimigo tomar a sua trincheira, e aí como é que fica? Né? Então, soldados exaustos, dormindo um por cima do outro, com ensopados, e aí muitos vão morrer por doenças, vão morrer por fome, ou vão morrer por conta de munições mesmo, de ferimentos, e esses corpos vão ficar jogados nas trincheiras também, até conseguir retirar esses corpos. E quando isso acontece, aí nós vamos ter a aglomeração de animais como ratos e outros animais que se proliferam nessas regiões. Muitos soldados, inclusive, na necessidade de fome, vão comer essas ratazanas e esses ratos. Existem vários relatos de soldados da Primeira Guerra falando do horror que era viver nas trincheiras. E aí, pessoal, essas forças se equilibram nessas trincheiras e por isso nós teremos esse tempo todo nesse conflito. Fora as trincheiras do fronte oeste e do fronte leste, que são as principais aí dentro do continente europeu, nós teremos também guerra nas colônias asiáticas e nas colônias africanas. Lembrando aí que as grandes nações vêm aí do contexto do imperialismo do século XIX. Então, nós teremos também conflitos na África e na Ásia envolvendo essas nações. Ok? O que acontece para que possa se chegar a uma solução esses conflitos? O que acontece, o que muda no panorama internacional dessas duas forças, da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, que permite um desequilíbrio de forças? Primeiro, imaginem vocês que depois de mais de 3 anos, o esforço de guerra já está quase no seu limite. Tanto um lado quanto o outro já está extremamente exausto e os seus apoiadores, as nações que se envolvem indiretamente ou diretamente nesse processo, também já estão, de certa forma, esgotadas. Uma das principais nações que fazia esse alicerce a partir das trocas comerciais, a produção de armamento bélico e na venda de alimentos, por exemplo, nós teremos os Estados Unidos, que será a principal nação que fornece armamentos e munição para a Tríplice Entente, para ingleses e franceses principalmente. E, por exemplo, também temos aí a participação do Brasil no fornecimento de alimentos. Mas sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra, no próximo capítulo nós falaremos sobre isso. Temos um capítulo especial para isso. Com isso, nós teremos aí em 1917 2 grandes fatos que levam ao fim da guerra. O primeiro deles é a necessidade do Império Russo de sair do conflito. O Império Russo, que entrou no conflito em 1914, 1917, ele não tem mais condições. Por quê? Primeiro, sofreu inúmeras derrotas. Segundo, o czar Nicolau II estava com grandes problemas internos políticos. O processo da Revolução Russa ocorre nesse período. O czar perde o seu poder, ele perde o trono. Terceiro, o desenvolvimento técnico e tecnológico da Rússia não permitia que os seus soldados lutassem de igual para igual com os outros exércitos. Por conta disso, em 1917, devido à grande fome, à grande pobreza da população russa e os gastos de guerra que não se justificavam mais naquele momento, fez com que a Rússia sofresse um processo de revolução e, após essa revolução, aqueles que assumiram o poder, eles se rendem e abandonam a guerra. Nós falaremos disso mais para frente, quando falarmos de Revolução Russa. Com a saída da Rússia, aparentemente faria com que a Tríplice Entente se tornasse mais fraca e que aí ocorresse um desequilíbrio de forças. Porém,
os Estados Unidos vai entrar na guerra, ao lado da Tríplice Entente. E por que os Estados Unidos entra? Entre as principais motivações que levam os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial é a necessidade de solucionar o conflito. Acompanhem comigo, durante todo esse processo do conflito, os Estados Unidos foi o maior credor de países como a Inglaterra e a França. Esses países estavam com seus esforços de guerra exauridos, suas condições econômicas praticamente acabadas, não é? E aí, os Estados Unidos começou a se preocupar com a questão de como eles iriam ter de volta ou iriam receber por tudo aquilo que eles forneceram. Fora isso, o Império Alemão afundou um navio americano que levava suprimentos para os ingleses. Com isso, os Estados Unidos acabam entrando na guerra, e quando ele entra na guerra, ele tem uma indústria bélica extremamente forte e ele tem um exército enorme e descansado. O esforço de guerra norte-americano, unido ao esforço de guerra da Tríplice Entente, então ele fazendo parte da Tríplice Entente, né, vão ser aí o grande momento ou a grande chave para o desequilíbrio. E com esse desequilíbrio nós temos as vitórias da Tríplice Entente sobre a Tríplice Aliança, e com essas vitórias eles vão conquistando territórios, até que num determinado momento nós temos o fim da guerra, sendo a partir do reconhecimento da Alemanha da impossibilidade de se manter no conflito. Eu não posso esquecer que nós temos então a fase de guerra de movimento no início da guerra, eu tenho a guerra de trincheiras, que é boa parte dessa guerra, e no final eu também tenho uma nova guerra de movimentos, por assim dizer, que é o processo de retorno também desses exércitos que estão entrincheirados para os seus países, para os seus locais originais, certo? Por que é importante? Galera, assim, em questão de vestibular, em questão de concurso, em provas como um todo, né, caso venha a pergunta das fases da Primeira Guerra Mundial, eu tenho 3 fases: guerra de movimento, guerra de trincheira e guerra de movimento novamente. E aí eu fecho o ciclo, eu tenho o fim da guerra com a assinatura do Tratado de Versalhes, que é o conteúdo para o próximo capítulo, Consequências da Primeira Guerra Mundial. Ok, galera? Muito obrigado por aguentar essa aula até aqui. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.